Então, a Bíblia vai nos dar informação dizendo, aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 12, que os apóstolos não podiam parar de orar. Então, eles oravam pelo menos uma boa parte do dia, eles estavam orando. Quando não estavam orando, quem está me ouvindo diz amém. Quando eles não estavam orando, estava lendo a palavra. Quando não estava lendo a palavra, estava pregando. Então, essa era a rotina, orando, pregando, ou evangelizando, ou lendo a palavra do Senhor. Então eles não podiam abrir mão deste tempo para poder cuidar das viúvas helênicas. Foi neste momento que a Bíblia vai nos dar informação dizendo que o colégio apostólico vai separar alguns homens para este ministério. É interessante, irmãos, que às vezes a epígrafe ela é tendenciosa. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 6. Vê aí na epígrafe. O que é epígrafe? É esse simples negocinho que tem aqui em cima aqui, ó. Tem algum aí que está escrito a instituição dos diáconos? Ó, tem a irmã Simone, ó o tanto de gente aqui. Mas a Bíblia não vai falar que a diaconia vai começar aqui. Isso não está na Bíblia. Porque a palavra diácono significa servir. Diácono não é quem somente serve às mesas. Diácono não é somente quem cuida dos carros. Diácono não é somente aqueles que ficam na porta. Diácono não é somente aqueles que levam o panfleto das campanhas até você. Diácono não é aquele que somente coloca a água para o pregador. Diácono é um papel de todos. Todos que têm um papel primordial de servir é diácono. A diaconia aqui será a diaconia das mesas. Mas os apóstolos já exerciam o papel de diáconos. Mas a diaconia deles era servir a palavra para que as pessoas pudessem ser salvas. Então não há diferença de quem está aqui para quem está embaixo. Porque todo aquele que serve é um diácono do Senhor. Aleluias. Tem diáconos aqui nesta casa? E é interessante isso, irmãos. Daqui a pouco já vou terminar. Que a Bíblia vai nos dar informação dizendo que os apóstolos chegaram para a comunidade cristã de Jerusalém e disseram assim: nós vamos separar 7 homens. Quantos? Para resolver as situações das viúvas helênicas. Mas eu gosto demais disso. Por quê? Olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer assim para a igreja. Vai dizer para a igreja. É como se Pedro estivesse aqui e tendo que resolver essa situação, dizendo para nós. Olha o que Pedro vai dizer. Escolhei dentre vós, repita comigo, dentre vós. Em outras palavras, Pedro está dizendo: quem vai escolher não sou eu. Quem vai escolher os diáconos para a mesa não é nós que somos apóstolos, é vocês. Por que Pedro e os apóstolos disseram isso? Sabe por quê? Porque o problema da murmuração seria resolvido uma vez que a igreja escolhesse. Porque se lá na frente esses a qual a igreja escolheu desse problema, eles não poderiam chegar até o colégio apostólico e dizer: ó, o obreiro lá está dando problema. Aí Pedro ia dizer: ah é? Não foi eu que escolhi, foi vocês. Escolhei dentre vós. Por quê? Porque nada melhor do que escolher alguém para o ministério que está no nosso meio, quem convive com a gente, quem a gente conhece. Escolham vocês, não é o colégio apostólico que vai escolher. E para isso a igreja tem que ter uma maturidade necessária para escolher aqueles que vão lhe servir. Detalhe, irmãos, nós estamos aqui como mordomos para servir a igreja. E a gente tem que fazer isso com prazer, com alegria.
que a gente está servindo a noiva do Cordeiro. Oh, glórias a Deus. Escolhei dentre vós 7. Primeiro, tem que ser varão. Homem. Com H maiúsculo. Homem. Mas se tiver alguns trejeitos, não escolhe, tem que ser homem. Vamos trazer, vai que depois ele muda. Não, tem que ser varão antes de ser escolhido. Veste como homem, conversa como homem, tem postura de homem. 7 varões, homens. Aí lá vai o pré-requisito para ser um diácono das mesas ou para ser um obreiro na casa do Senhor. Olha que interessante isso, irmãos. Olha o que Pedro, o colégio apostólico, vai dizer. Este pré-requisito é pautado em 3 pilares. E quais são? Primeiro, tem que ser de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro, cheio de sabedoria. E tem que ser conforme a ordem da lista, não pode mudar. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e por último, cheio de sabedoria. Irmão, sabe o que a gente aprende com isso aqui? Sabe o que a gente aprende com isso? É que para Deus separar para o ministério, a primazia não é ser cheio do Espírito. A primazia não é ser cheio do Espírito. A listagem é muito clara. Primeiro não é ser cheio. Primeiro é ter boa reputação. Sabe o que a gente aprende com isso aqui, meus irmãos? É que muitos pensaram isso daqui da lista dos requisitos para ser um bom obreiro. Não há mais necessidade de ter boa reputação. O talento é o suficiente. E é por isso que a gente está vivendo um cataclismo espiritual, inversão de valores. Primeiro, boa reputação. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: primeiro não precisa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro tem que ter caráter. Primeiro tem que ter boa reputação. Mas não precisa ser cheio, não. Primeiro não. Ah, precisa pular, não. Precisa pular com o pé só, não. Ah, precisa falar em língua primeiro, não. Para ser obreiro não precisa. Para que então? O que tem que fazer para ser separado para o ministério? Qual é a primazia? Ter caráter. A primazia é ter caráter. Hombridade como homem e como mulher de Deus. A gente está vivendo uma época de pessoas que têm talento, prega muito, mas não tem caráter, canta muito, sem caráter. E o céu está dizendo: a primazia nunca foi talento, porque o inferno está cheio de gente com talentos. A primazia é caráter. Show abarraceias. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui para esta casa? A mãozona de Deus vai cruzar. Show eba sebedala yodesh. Deus está chacoalhando a figueira. Show eba dorebas. É igual na época de Amós. Primeiro ele mandou um terremoto em Jerusalém.
Aí depois ele veio com a palavra como um terremoto para retumbar o coração das pessoas. E é o que Deus vai fazer. Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, muito talento, pouco caráter. E quem não conhece a palavra é enganado, achando que talento, dom salva. No inferno vai entrar um monte de gente com dom de cura, dom de profecia, operação de maravilhas, porque o que salva é fruto do Espírito, caráter. E Deus vai começar a revolver a terra, vai. Show é barras. Aquilo que os querubins diziam lá, e Ezequiel ouvia dizendo galgal. A palavra galgal significa revolver. É Deus tirando o que está em cima e colocando para baixo, e de baixo colocando para cima. Porque chega de gente mau caráter, gente suja. Levanta a tua mão aí para adorar. Levanta. Repita comigo: Deus, limpa eiras, tira palhas e só deixa o trigo. Tem trigo aqui, ó. Tem trigo aqui, ó. Oh, glórias a Deus. Então a primazia não é ser cheio do Espírito Santo, a primazia é caráter. E depois, aí como consequência, o texto diz assim, ó, segundo requisito, cheio do Espírito Santo. É interessante que veio, cheio do Espírito Santo vem antes, cheio de sabedoria. Por que cheio de sabedoria não vem antes que ser cheio do Espírito Santo? Sabe para quê? Sabe por quê? O colégio apostólico estava dizendo que ser cheio de sabedoria é uma consequência de ser cheio do Espírito Santo. Então, o que o colégio apostólico aqui estava ensinando? Para que o homem não se estribe no seu conhecimento, achando que galgou uma posição por causa da sabedoria. Então, primeiro, não virá ser cheio da sabedoria. Primeiro é ser cheio do Espírito Santo, após boa reputação. E Deus vai levantar, irmãos, obreiros cheios do Espírito Santo nesta casa. Vai. Quem serve aqui a noiva? Levante a mão aí, ó. Deus vai começar a curar antes da pessoa entrar pelaquela porta. Deus vai usar os diáconos da mesa, oh glórias. Deus está separando os seus para esta obra, porque esta obra não pode parar. Escolhei 7. Aí eles foram escolhendo, quero esse, quero aquele dali. Nossa, mas de milhares? É, só 7. Por quê? É o que foi pregado agora à tarde, não é maioria. A gente não pode contar com um monte, é só 7. 7 com boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedorias, é o suficiente. Nossa, mas já tem mais de 20 mil membros. Não importa, só 7. Oh, glórias. Escolheu ali, escolheu lá, foi escolhendo, pá. Aí a Bíblia diz, olha o nome deles, já para mim concluir. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lá no capítulo 6, versículo de número 5, diz assim, ó: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Irmão, alguém já ouviu falar desse nome aqui, Prócoro, na Bíblia? Se tiver, levanta a mão aí. Irmão, viu aqui porque... Alguém já ouviu pregar sobre Prócoro? E sobre Nicanor?
E Parmenas, alguém já ouviu falar? E Nicolau? Por que eles não se destacam aqui? Eram diáconos. Sabe por quê? Porque eles simplesmente se conformaram em preencher o pré-requisito do colégio apostólico. Aquilo que foi passado para eles. Só precisa de 3. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, pronto. Aí quando eles receberam, quando eles tinham isto como primazia na vida deles, o que eles fizeram? Não preciso de mais, vou ficar conformado. Mas a Bíblia diz que Estevão, ele não somente preencheu o pré-requisito, ele não era somente um homem de boa reputação, ele não era somente um homem cheio do Espírito, ele não era somente um homem cheio de sabedoria. Aí a Bíblia diz que foi aumentando a listagem deles. Além das 3, a Bíblia diz que ele era cheio de fé, 4, cheio de graça, 5, e cheio de poder, 6. Por que os outros não destacam? Porque eles só preenchem o pré-requisito. Ele só faz aquilo que as pessoas mandam ele fazer. Mas Estevão foi além. Ele falou, opa, para ser diácono só são esses 3 pré-requisitos? Só. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Esses 3 aí eu já tenho, eu quero mais. Me dá mais 3 aí, Deus. Eu quero ser cheio de fé. Eu quero ser cheio de graça. Eu quero ser cheio de poder.